Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, bem-vindo, bem-vinda a este nosso encontro ao redor da Palavra de Deus. Às vezes a nossa vida é tão agitada, nos ocupamos com tanta coisa e nem sempre damos a devida atenção à Palavra de Deus. E sabemos, a Palavra de Deus deve ocupar um lugar central na nossa vida. Nós que cremos, devemos ter a nossa vida conduzida pela Palavra de Deus. Por isso, aproveitemos bem este momento e deixemos que o Senhor fale ao nosso coração. Te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a com toda a disposição do nosso espírito, acolher esta mensagem do Evangelho que hoje a Igreja nos oferece como reflexão. Ela tem muito a nos ensinar e a aprofundar o nosso caminho de fé. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogar. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou. Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, quem és então? És tu Elias? Ele disse, não sou. És o profeta? Ele respondeu, não. Disseram-lhe então, quem és, para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse ele, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguns dos enviados eram fariseus. Perguntaram-lhe ainda, e por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu, eu batizo com água. No meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Isso se passava em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje tivemos a graça de escutar este bonito trecho, esta página do Evangelho de São João, que nos mostra o testemunho de João Batista. Aqui nós estamos bem no início do anúncio do ministério de Jesus Cristo e, portanto, são colocadas as questões fundamentais sobre a identidade do Messias, a identidade de Cristo. Nós estamos neste ambiente do Natal, momento tão importante onde nós acolhemos a vinda do Messias, a palavra de Deus que se fez carne. E durante esse tempo do Natal, a figura de João Batista é muito importante. Aliás, no próprio tempo do Advento, nós já fomos acompanhados de forma bem abundante com a figura de João Batista como aquele que prepara os caminhos do Senhor. E agora, vivendo neste tempo do Natal, acolhemos mais uma vez o testemunho de João Batista, que tem muito a nos ensinar. Por isso vamos acolher esta mensagem do Evangelho, nos colocando dentro deste cenário e permitindo que a palavra nos alcance. O Evangelho começa dizendo assim, este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogar. Quem és tu? Portanto, diante daquilo que João realizava, ele nutria uma simpatia muito grande das pessoas. As multidões iam ao encontro de João para ouvir sua pregação e para serem batizadas por ele. Por isso, os judeus têm interesse de saber qual é a verdadeira identidade de João Batista. Muitos até poderiam pensar que ele fosse o Messias. Por isso essa pergunta é muito importante. Quem és tu? E diante desta pergunta, quem és tu? É que nós temos o testemunho de João Batista. Testemunho é justamente uma declaração pública diante de um interrogatório que nos é feito. E a gente precisa se comprometer com aquilo que é declarado. E João assim o faz, com coragem, abertura e verdade.
Por isso o Evangelho diz que diante da interrogação desses judeus, ele confessou e não negou. Confessou e não negou. Isso é dar testemunho, ser verdadeiro, honesto e transparente. João faz a sua confissão, não nega qual é a sua missão e qual é a sua verdadeira identidade. Por isso diz, confessou, eu não sou o Cristo. É importante porque diante da interrogação que fazem a João, quem és tu? João começa respondendo de forma negativa, eu não sou o Cristo. Justamente porque muitos confundiam João como sendo o Messias esperado. Mas João é muito claro, tem consciência de quem é e de qual é a sua missão. E por mais que as multidões nutrissem um carinho e uma admiração muito grande por João Batista, João nunca quis se colocar no lugar de Cristo. Ao contrário, ele é sempre aquele que aponta para Cristo. Por isso a sua resposta inicia justamente dizendo, eu não sou o Cristo. Mas continuam interrogando, quem és então? És tu Elias? E ele disse, não sou. És o profeta? Ele respondeu, não. Disseram-lhe então, quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Então, diante dessa insistência pelo interrogatório feito pelos enviados dos judeus, João oferece uma resposta identificando quem ele é e qual é a sua missão. Portanto, João começa negando, ele não é o Cristo, ele não é Elias e ele não é um dos profetas, embora saibamos que João é o último dos profetas, aquele que faz o anúncio imediato da vinda do Messias. Então, diante disso, disse João, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. João se identifica como sendo uma voz. É bonita esta expressão de que João é uma voz. Primeiro, para sabermos que a voz na Bíblia é muito mais do que simplesmente vibração sonora. A voz, sobretudo relacionada à figura de Deus, tem a ver com ação, com evento salvífico de Deus, força de transformação. Voz que grita no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Este modo de apresentar de João Batista está em paralelo com aquilo já anunciado pelo profeta Isaías. Voz que clama no deserto. A imagem do deserto também é muito importante. O deserto é o lugar árido, onde a vida é escassa e difícil. Mas é justamente ali, neste lugar árido, que tomamos consciência de quem somos e de quem é Deus. Tomamos consciência da grandiosidade da graça de Deus. No deserto, a vida só é possível por graça de Deus. Por isso, João é esta voz que grita no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Em seguida, diz assim: alguns dos enviados eram fariseus, e é importante esta nota de que alguns dos enviados eram fariseus. E estes perguntaram ainda: por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Os judeus imaginavam que o batismo fosse uma realidade transcendente. Ora, se João diz que não é o Cristo, não é Elias e não é o profeta, como que João batiza? E então, diante desta interrogação, é que João mostra a diferença do seu batismo para o batismo de Jesus. Diz assim: João lhes respondeu: eu batizo com água. No meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Aqui nós temos tantos elementos bonitos desta expressão de João. Primeiro, eu batizo com água, isto é, o batismo de João, como sabemos, é para levar as pessoas à conversão, preparando o seu coração para acolher Jesus. No meio de vós está alguém que não conheceis. Os judeus que sempre esperavam o Messias, mas agora não foram capazes de reconhecê-lo em Jesus Cristo. Por isso é preciso que tomemos também nós cuidado, para que Jesus não se torne o grande desconhecido entre nós. E João humildemente reconhece que a sua missão é conduzir as pessoas a Jesus. Por isso utiliza esta imagem aqui: depois de mim, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Não é simplesmente um sinal de humildade, mas é uma referência ao livro do Deuteronômio,
quando utiliza esta imagem do desatar as sandálias de acordo com a chamada lei do levirato, do direito do casamento. A mulher que ficasse viúva sem deixar filho. O irmão, isto é, o cunhado, deveria tomá-la para deixar a descendência. E o gesto do direito de tomar a esposa era justamente desatar a correia da sandália. Quando João diz que não é digno de desamarrar as correias da sandália, está dizendo que não é ele o novo esposo da igreja, é Jesus o esposo. Por isso João não é digno de desatar as correias das suas sandálias. Portanto, sinal de reconhecimento de que a sua missão é conduzir a Cristo, mas ele não é o Messias, ele não é Cristo. E o Evangelho se conclui justamente dizendo: isso se passava em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Portanto, deixemos que este mistério de Jesus apresentado por João Batista alcance o coração de cada um de nós. Concluindo este nosso encontro ao redor da Palavra de Deus, recebemos o testemunho de João Batista, que nos fala da sua identidade e da sua missão, que é conduzir a Cristo. Deixemos que este testemunho de João Batista alcance o coração de cada um de nós e sejamos conduzidos a Jesus Cristo e que este encontro transforme a nossa vida. Dirijamo-nos ao Pai e façamos a nossa oração. Divino Pai eterno, Deus de amor e bondade, com o coração agradecido por este encontro ao redor da Palavra, te pedimos a graça de ter a mesma coragem de João Batista para testemunhar teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.